quando a gente vai ver, lá no fundo, a gente está procrastinando aquilo que a gente está com preguiça de fazer, porque parece difícil demais, porque eu tenho medo de fazer e de repente não conseguir. Eu tenho medo de fazer e ser criticada, não ser bem sucedida naquilo que eu estou fazendo. Como eu procrastinei tanto, aí você chega no ponto e fala, caramba, tudo é prioridade. Então qual a prioridade que é mais prioridade do que as outras que já são? O que vai ser primeiro? Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. Hoje eu começo o episódio querendo saber: que tarefa você tá empurrando com a barriga atualmente? Procrastinar significa deixar para depois uma ação, mesmo sabendo que, a longo prazo, isso pode ter consequências muito negativas. Por mais que pareça de vez em quando, não é um desvio de caráter, uma síndrome de preguiça ou um mal a ser curado, mas um comportamento ao qual todos sucumbimos com mais ou menos frequência. No entanto, isso não exclui o fato de que ela pode trazer problemas no trabalho e nas relações pessoais, além de queimar aquele tempo de lazer e descanso. A procrastinação ainda costuma vir acompanhada de sentimentos nada agradáveis, como ansiedade, culpa e vergonha, o que pode fazer com que a gente enrole ainda mais para resolver o que a gente precisa. Como não cair na procrastinação crônica, que pode trazer consequências para a nossa saúde mental e física, mas sem embarcar na cilada de que devemos estar produzindo o tempo todo? Você já parou para pensar se classifica todo momento de descanso ou lazer como procrastinação? Quem vai tentar responder essas e outras perguntas aqui no Desenrola hoje é a Ana Carolina Souza. Professora e neurocientista com especialização nas áreas da emoção e regulação da emoção, ela também é sócia fundadora da Nêmesis, empresa que usa neurociência organizacional para promover transformações positivas e sustentáveis nas empresas. Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Dandara. É um prazer poder estar aqui, participar do Desenrola. E aí, tentar tornar descomplicado esse assunto que não precisa mais ser tabu, né? Procrastinação faz parte do nosso dia a dia. Vamos lá. Boa! Participa desse papo também a rapper, historiadora, escritora e produtora de conteúdo Preta Rara. Ex-empregada doméstica, ela é uma importante voz na luta pelos direitos dessas trabalhadoras, além de ser criadora da Pesadona Fit, uma loja de roupas fitness para corpos gordos. Preta, Olá. Obrigada por estar aqui também. Poxa, eu fiquei muito feliz com o convite. E eu acho que vocês chamaram a pessoa certa, né? Porque se eu sou a rainha da procrastinação… Então já vamos começar por aí. Vocês se consideram pessoas procrastinadoras? Ai, gente, sim. Bastante. Até o fato de ter aceitado o podcast para entender isso. Porque, assim, é algo que eu falo sempre nas redes sociais. E acho que já tá chegando num nível bem complicado, assim, sabe? Porque eu sinto… Às vezes eu sinto um prazer de deixar para depois. Porque aí depois eu falo, nossa, como eu sou demais. Deixei por 5 minutos e consegui executar a tarefa. Só que, assim, a troco de quê? Fiquei nervosa, cansada, ansiosa. Tipo, sem necessidade. Se eu tivesse feito com o tempo que eu tinha, de uma forma mais tranquila, eu ia terminar o trabalho, ia ficar tão feliz e não ia ficar tão cansada. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nesse prazer que dá de você pensar, caramba, consegui fazer tudo. Entendeu? 5 minutos. Só que a preço do quê, né? Do quê? De ficar irritada. Perfeito. Acho que todo mundo procrastina, né? Assim, quem não, né? Quem não procrastina? Quem falar não procrastina, acho que está tentando criar uma imagem que não é verdadeira, né? Eu acho que a gente… Imagina assim, se Preta procrastinadora desse jeito, fez tanto que fez, assim, os outros mortais, né? Mas a gente sempre vai ter essa dose, né? Eu acho que eu também tenho meus momentos de procrastinação, não nesse lugar que a Preta fala, tipo assim, não, deixei por 5 minutos e lacrei no final, entreguei e fiz em 5 minutos. Mas eu sinto que eu procrastino muito aquilo que eu tenho uma certa antipatia. Assim, é meio burocrático, eu acho que é chato. Na verdade, eu não quero, não gosto. Aí eu vou deixando assim pro lado, sabe? Vou deixando. E no final, talvez só me sobrem 5 minutos para resolver mesmo. Nossa, Mas acho que todo mundo vive um pouquinho, de alguma forma, uma procrastinação.
Essa parte de burocracia, de coisa que não Nossa. gosta, eu acho que é onde eu mais procrastino, assim. Porque eu brinco que eu sou aquela procrastinadora que ainda faz tudo. E esse é o problema, né? Porque Aham. não abre mão de fazer nada. Mas aí procrastina também. Então Sim. você vai tirando tempo de descanso, tempo de lazer, porque você tá procrastinando aquelas coisas que você tem que fazer, né? Sim. E aí, assim, eu acho que eu procrastino em tudo, mas nessas coisas burocráticas e de médico e de saúde, Nossa. gente, faz muito tempo que eu preciso fazer um check-up geral. E eu fico, eu vou fazer. Essas coisas que não dão ali uma certa alegria, né? Que você tem uma antipatia, igual a Ana falou. Nossa, é muito difícil. Eu procrastino muita coisa que não é monetizada. Sabe? Faz sentido. Tipo assim, muita coisa que não é Faz monetizada. sentido. Porque quando é com lance de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Então eu vou e executo super rápido. Ou quando eu tô me pagando pra fazer algum serviço. Então, assim, a minha procrastinação ainda, e eu não vou deixar que isso aconteça, ainda não atrapalhou meus trabalhos. Mas, por exemplo, eu não procrastino coisas que não monetiza, mas agora, falando com você, eu lembro de algo que a minha gente, ela fica o tempo todo. Eu trabalho com você quase 4 anos, quase 5, eu acho. E você ainda não tirou seu visto? Então vai acontecer da gente ter algum trabalho nos Estados Unidos, alguma coisa para fazer, e aí a gente não vai conseguir ir porque você não foi fazer o seu visto. Então tem esse lance da burocracia, assim, tipo, não monetizada, mas que nesse exemplo específico eu posso perder dinheiro, né? De ter algum trabalho e eu não poder ir porque eu não fui lá fazer o visto. Não, e o sentimento de culpa que vem nessa hora que acontece isso, né? Que você fica, não acredito. Porque às vezes é algo que… É isso, né? Você resolveria rapidamente. O visto nem tanto, porque é um processinho. Mas às tem vezes que é uma ir, né? coisa Tem que começar. muito rápida que você não fez. E aí depois vem uma consequência absurda. E você fica tipo, que saco. Você consegue pensar, Ana, em uma área assim onde te pega mais? Você já falou um pouco, né? Acho que é isso, né? Nessa burocracia. Mas tudo que tem a ver com se priorizar também, geralmente eu procrastino. Então, assim, eu preciso ir no médico, eu preciso organizar alguma coisa que eu queira fazer, eu vou deixando para depois, assim. Eu tento resolver o problema de todo mundo antes do meu, né? E acho que tem a ver com o que motiva a gente também, né? Então, assim, poxa, a minha prioridade qual é? E acho que eu preciso aprender a não procrastinar o que é feito para mim. Assim, é o meu aprendizado do momento. Assim. Nossa, meu também. É isso, um pouco aquilo de não querer desagradar a outra pessoa, né? Então, se a outra pessoa te pede alguma coisa, ou no trabalho tem outras pessoas envolvidas, eu vou fazer. Agora, se tô só eu ali e eu posso me desagradar, eu fico tipo, não, tudo bem, tá tudo bem, tá tranquilo. Mas fica é um depois, super perigo, né? E não tem a ver com você, não tem a ver nem com o tempo, né? Você fala, às vezes é rápido. Às vezes eu sei que eu tenho que fazer, eu sei até como fazer. Mas assim, não, depois eu resolvo. Depois eu resolvo. Assim, depois eu resolvo. Quando você vê, já passou um tempão e a gente não resolveu nada. Passou um ano, você não fez o check-up, passou um ano, não tiramos o passaporte, né? Não renovou o documento. Eu acho que isso acontece principalmente com coisas que a gente tem a impressão de que, tá ali. Eu não preciso fazer agora, não tem uma urgência, né? Não tem uma coisa assim que te faz correr para resolver. Então você vai deixando, quando vê, foi o tempo todo, né? E dá um cansaço isso, né? Porque isso também é acumular funções, né? Porque é isso também, né? Tem esse rolê e o peso de ser mulher nesse país, nesse mundo, tal, patriarcado, onde as mulheres ficam sempre mega sobrecarregadas e aí sempre também, né, nessa questão mais histórica de que nós mulheres sempre estivemos num lugar de cuidar e nunca de ser cuidada. E aí, por isso que a gente acaba abrindo mão de fazer coisas para nós e vai deixando, né, nessa procrastinação, vai deixando para depois e vai agradando e fazendo coisas para todo mundo, seja no serviço, seja para o companheiro ou companheira, para os filhos. E sempre abrindo mão de você ser a sua prioridade também, né? Acho que vai nesse caminho, assim. E aí isso dá um cansaço, porque aí você para e fala, meu Deus, olha quantas coisas. Porque se você deixa uma coisa para fazer para depois, mas a gente nunca deixa uma coisa. Nunca. É uma sequência, uma lista enorme, assim. E é exatamente o que você falou. Aquilo não some da nossa cabeça porque a gente não fez. Tá lá, e aí vai ocupando espaço aí vem onde a culpa. gente enlouquece. Sim. Porque parece que tá a cabeça inteira ocupada ali, né? Você lembra de alguma consequência, assim, que já teve por alguma coisa que você procrastinou, Preta? Aí, ó, a ficha caindo. Mas eu lembro que a minha primeira viagem internacional seria para o Senegal.
E aí, né, tem essa questão da conexão com a África e tal. E eu não fui porque eu não tinha passaporte. E assim, já era para eu ter feito na época, né? Então, veio o convite, era uma coisa muito rápida. Ali, se eu tivesse passaporte, ia conseguir o visto, tal, uma coisa rápida e ir. Só que aí todo o processo, mesmo pedindo o passaporte aquele com mais urgência, todo o processo de urgência até o visto, e ainda para conseguir comprar passagem, eu chegaria 2 dias depois do festival. Então, isso foi uma consequência bem pesada, assim. Nossa. Porque era algo que já era, né? Minha outra produtora falava, olha, já tira o passaporte, né? Porque a gente está trabalhando para isso também, para alcançar outros ares. E aí, eu acabei não indo para o Senegal. E ainda não fui para a África. Vamos Acho colocar que é o que eu lembro, assim. Mas com certeza, se for cavar, menina... Tem muitas, né? Acho que é isso, né? Às vezes, você deixar de passar um tempo de qualidade com a sua família, Sim. com seus amigos, porque você procrastinou um pouquinho ali na sua alguma obrigação do trabalho, da casa, e você vai ter que ficar fazendo isso, ao invés de ali curtir e aproveitar esses tempos que são muito importantes, né? Que é isso, às vezes a gente acha que na nossa mentalidade capitalista de hoje que a gente vive, que o trabalho é a prioridade e tal, e a gente vai deixando esses outros… Ou, sei lá, dormir 8 horas por dia, sabe? Sim. Você deixa de dormir 8 horas por dia porque você procrastinou um monte de coisa ali, vai ter que usar a noite pra fazer isso, né? E acho que organizar também o seu tempo também, né? Porque é isso, são muitas funções. O que é muito difícil. E hoje em dia eu vejo, eu fico várias vezes assim, tipo, dia de segunda-feira é o dia que eu tiro pra ver tudo que eu tenho pra fazer. Aí acaba dando um desespero, assim. Porque, tipo assim, como eu procrastinei tanto, aí você chega no ponto e fala, caramba, tudo é prioridade. Então, qual a prioridade que é mais prioridade do que as outras que tudo já são? É urgente, O que né? que vai ser primeiro? É complicado. É mesmo. Triste, né? O meu, acho que do que eu me arrependi de ter procrastinado, 2 coisas. Um foi quando eu estava terminando o doutorado, eu comecei a empreender no mesmo ano. E aí eu falei, não, quando eu organizar um pouquinho mais a empresa, eu escrevo o meu artigo do doutorado. Gente, já faz mais de 10 anos, o artigo nunca saiu, não preciso nem dizer, né? Estou esperando até agora acabar de arrumar tudo para depois escrever. E eu ainda penso assim, será que eu deveria parar para fazer? Mas assim, passou, vamos embora, vamos para o próximo, né? Minha amiga que fala assim, não, esquece isso, vamos para o próximo. E ano passado, eu sempre fico assim, eu tenho uma filha pequena, e eu falei assim, a identidade para criança pequena, né? A criança muda, tem que fazer foto de novo, a identidade vale super pouco. Eu falei, não. Aí a preguiça da burocracia que eu tenho, né? Que eu já expliquei. Eu falei assim, não, tem que agendar. Aí tudo fica mais difícil, né? Tem que agendar. É online, né? Vai ter que agendar, aí eu vou ter que ver documento. Gente, eu tenho antipatia de ler a lista do documento. Coisa de passaporte. Nossa, eu tenho também. Aquela lista grande, fica assim, ai, vai dar muito trabalho, depois eu faço. Eu já quero logo dar uma empurrada, assim. Não fiz. Viajei ano passado para Foz do Iguaçu e pensei, por que não aproveitar para atravessar e ir para a Argentina e ver o outro lado com a criança? Podia? Cadê? Não podia, porque a criança não tem nem passaporte, nem identidade. O passaporte estava vencido dela, né? Que era isso, vale muito pouco tempo, dura muito pouco tempo. Não fomos, ficamos do lado do Brasil, tudo bem, vida que segue, mas ficou aprendizado. Agora me pergunta se eu tirei a identidade da criança. Não. Ainda não. Gente, eu acho que essa parte burocrática é um consenso que Sim. pega todo mundo. E eu fico surpresa, porque é isso, né? Como a Ana Carolina, ela trabalha com essa questão, aí eu achava que, tipo, nossa, acho que ela não deve procrastinar É em muito nada. bom humanizar tudo, né? É muito bom. Não, a gente estuda, mas a gente é ser humano também, né? A gente só entende, eu penso, olha aqui, eu procrastinando. Consegue identificar mais rápido, né? Isso. Aliás, Ana, falando dessa parte do estudo, queria saber assim, se existe uma explicação científica, evolutiva, enfim, do porquê que a gente procrastina, sabe? Da onde vem, né? Procrastinar é um comportamento, na verdade, é como se fosse o desfecho. O desfecho eu demorei um pouquinho mais, eu deixei para depois, eu empurrei um pouco. Mas isso tem a ver com a nossa motivação, né? A motivação e as emoções são a mesma coisa, está tudo conectado. E é o que mobiliza o nosso comportamento. Então, a gente se move pelas emoções, literalmente, né? Você se comporta a favor daquilo que te interessa, é importante, você quer. Você se afasta de tudo que não te interessa, não é importante, você não quer, você não gosta. Então, quando a gente vai ver, lá no fundo, a gente está procrastinando aquilo que a gente está com preguiça de fazer, porque parece difícil demais, porque eu tenho medo de fazer e, de repente, não conseguir. Eu tenho medo de fazer e ser criticada, não ser bem-sucedida naquilo que eu estou fazendo.
Eu não aprendi, a Preta falou, poxa, tem um contexto histórico, né? Por que as mulheres estão sempre tendo dificuldade de se autorizar nessa prioridade para se cuidar e a gente procrastina esse lado da nossa vida? Porque eu aprendi que se autorizar, se colocar em primeiro lugar, não é comum, né? A gente primeiro cuida do outro, depois de si. Então, esses fatores têm a ver com essas emoções, e aí a tendência é a gente não priorizar, né? Deixar para depois ou evitar aquilo que coloca a gente em contato com essas emoções negativas. Elas têm uma interpretação, um significado. Significa que eu entendo que aquilo ou me ameaça, ou me deixa insegura, né? Ou me deixa vulnerável, frágil, ou eu não quero, eu não gosto, e por isso eu rejeito, me afasto, né? E aí eu priorizo, que é mais interessante, mais atraente, mais divertido. A Preta também falou, olha, não, tem dinheiro envolvido, estamos aqui na lista, né? Na prioridade da prioridade, pelo menos quando está diretamente envolvido, né? Ou às vezes tem uma questão ligada aos seus valores, ao seu propósito, às vezes não tem nem a ver com dinheiro, mas bate lá no meu coração, então eu vou arrumar tempo, né? A gente fala assim, quando a gente quer mesmo, a gente arruma tempo. É um pouco verdade, não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com saber que isso é o certo, tem a ver com o que de fato move aí o seu coração, as suas emoções, isso gera esse comportamento. Então, a gente tem esses sistemas, eles foram selecionados evolutivamente porque eles favorecem a nossa sobrevivência. Parte disso tem a ver com o que a gente deixa de lado, porque não é assim tão importante ou tão relevante nesse momento, ou me deixa inseguro. Sim. Muito bom. E fiquei pensando também naquilo que a Preta falou desse estímulo de prazer no cérebro, né? Que hoje a gente tá falando muito sobre isso, né? Principalmente por redes sociais. Que, aliás, é algo que faz a gente… Quer dizer, eu, no caso, me faz procrastinar muito, assim. Tipo, ficar rolando o feed das redes sociais e tendo esses pequenos estímulos de prazer ali que outras coisas, tipo… arrumar a burocracia para tirar o passaporte, não vai te trazer, né? Você sente também, Preta, que as redes sociais ali, você trabalhando com isso, acho que deve ser difícil também encontrar um limitezinho ali, né? Sim, sim. Eu percebo que no momento que eu estou mais ansiosa é o tempo que eu fico mais, assim, nas redes, né? E aí hoje eu tô tentando fazer uns exercícios, assim, de ficar menos tempo, né? Existem alguns telefones que já conseguem calcular o tempo que você fica nas redes sociais. Aí eu me vejo também, às vezes, um pouco meio que competidora, então eu fico competindo comigo mesmo. Tipo, hoje eu fiquei menos tempo do que ontem. Então eu ativo umas brincadeirinhas comigo mesmo para eu poder me policiar. E também porque o momento que eu fico passando teve vezes aí que eu vi que eu fiquei o dia inteiro praticamente, sabe? Parei para fazer um almoço, aí voltei, sabe? Só para fazer algumas coisas assim essenciais. Mas o tempo que eu consigo ficar longe das redes é o tempo que eu tenho de criatividade. Então é onde eu tenho uma ideia de escrever algo, de escrever uma música, de um projeto novo. Então eu tenho tentado ficar menos tempo, assim. Eu crio minhas coisas, né? Sou criadora de conteúdo. Então muitas das vezes eu tenho criado minhas coisas, colocado e saído, assim. Aí até acontece de a galera ficar comentando sobre coisas do cotidiano. Você viu que fulano postou, você viu que não sei o quê, a polêmica tal. E eu nunca sei porque eu não tô tão alimentada de ficar vendo, assim. E aí tem até uma rede social bem, né, conhecida, que é de bastante vídeos e tal, que eu não consigo acompanhar. Comecei eu até viralizei lá na época da pandemia e tal, mas ela chega a me dar dor de cabeça, porque eu estava conversando com uma amiga ontem, inclusive, ela falou assim, você tem que alimentar o algoritmo. Aparece muita coisa para você porque você não entra, então ela vai te entregar muita coisa. Aí, tipo, você tá vendo, aí aparece uma coisa de acidente, alguma coisa de doença, alguma notícia, guerra, moda, tipo… Aí, sabe quando você sente aquela velocidade de informação que te dá até desespero? Tipo, nossa, eu quero sair daqui, o que tá acontecendo? Então, eu tenho me policiado nesse sentido, assim, para poder ter um tempo de qualidade comigo mesma, de voltar a ler, né? Acho que também as redes sociais tirou muito esse… algo que eu fazia muito, que era ler. Ano passado eu fui contar, acho que eu consegui ler 3 ou 4 livros. Nossa, eu tô nessa também. E, tipo, nas minhas anotações já teve ano de eu ler mais de 50 livros num ano. E aí eu fiquei, gente, eu não leio mais, eu só leio título de notícias. Não dá, né? Eu acho que esse excesso de estímulos que você falou pode estar muito ligado à procrastinação também, né? Eu sinto que deve estar, acho que a Ana pode falar um pouco mais sobre, mas…
Por isso, né? É tanto estímulo para o nosso cérebro Sim. que a gente não vai querer fazer essas outras coisas que às vezes vão dar menos estímulo, né? Não sei se funciona um pouco assim. Funciona, né? A gente, quando fala de motivação, há um tempo atrás, a gente ainda está falando muito de dopamina, né? Tem o livro, Nação Dopamina, a gente fala de jejum de dopamina, então dopamina aí vai ser a molécula que está por trás dessa motivação. E aí tem uma questão, que é quando eu tenho uma coisa que libera uma dopamina rápido, então eu falo, olha, a rede social, ficar lá rolando no feed, alguém curtiu alguma coisa que eu postei, ou um videozinho, isso vai te entregar rapidamente uma resposta de prazer, né, curta, e é mais fácil você ficar fazendo isso do que você se esforçar por alguma coisa que você demora até ter essa resposta. E é o que a gente falou, não precisa ser muito, mas demora um pouco mais do que o que a gente está vendo ali com uma rede social. Então, um livro, você vai ler esse livro e você vai entender aos poucos, né? E aí, quando você entende, quando você chega no momento do clímax da história, você vai ter uma resposta, talvez, ou quando você vai construir alguma coisa. Por outro lado, está dentro da frase também que foi dita, poxa, mas quando eu estou fora, é que eu consigo criar, eu consigo refletir, eu consigo ter outras experiências que também vão trazer um prazer. Então, a gente acaba dando prioridade, né, e aí procrastinando tudo mais, dando prioridade àquilo que traz uma recompensa rápida. É automático, é o videogame, é a rede social, né? Vai ser uma comida com muito açúcar, com muita gordura, que é fácil, eu só comprei, já estou comendo aquilo, resolveu, né? Então, hoje a gente precisa, inclusive, voltar a experimentar esse tempo, né? O tempo de preparar uma comida para depois comer, o tempo que você vai se aprofundar numa história para depois chegar a uma conclusão, o tempo que você prepara alguma coisa qualquer, né? Vai estar criando uma música e aí conclui aquela música. Então tem um pouco esse trabalho da construção que é parte do nosso treinamento que a gente tende a encarar como se fosse a burocracia. Se dá um pouco mais de trabalho, já não quero fazer. Só que o que é dar trabalho? Quando eu estou acostumada a ficar 2 horas pensando, 2 horas lendo, estou acostumada com um certo trabalho. Se eu paro de fazer isso, o cérebro se adapta e ele agora fala, não, mas dá para fazer em 5 minutos, então vamos fazer só coisas de 5 minutos. Só fala muito assim, poxa, como é que a gente consegue conectar com as pessoas de forma muito rápida? Eu falo, é muito rápido, a gente não consegue fazer muita coisa, não passa uma boa mensagem, não promove uma grande transformação. A gente precisa entender como é que a gente se conecta por mais tempo, né? Como é que a gente dedica mais tempo nas coisas. Eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, e essa maior procrastinação pode estar associada a essa dificuldade de você voltar a aprender a ficar mais tempo até conquistar alguma coisa, né? Agora, quando eu estava fazendo também o roteiro desse nosso papo, né? Fiquei pensando se... Porque a gente encara muito a procrastinação como um problema, assim, né? Mas eu fiquei pensando se ela não é um sintoma de outro problema, que é a gente tá todo mundo exausto, sabe? Porque é o que a gente estava falando aqui, né? A Preta citou. Cara, é muito difícil conciliar tudo na nossa vida, assim. Principalmente as longas jornadas de trabalho, que a maioria das pessoas tem. Com os cuidados da casa, que cai muito mais sobre as mulheres, como você falou. E aí eu acho que é natural chegar um momento onde a gente tá tão cansado que a gente não consegue mais fazer as coisas. Você já sentiu isso, Preta? Ai, muito, todo né? dia. Sim, sim. É, pela quantidade de coisas, assim, né? Como eu falei, tipo, o que é prioridade dentro da minha lista de prioridades? E aí tem um lance, por exemplo, eu enquanto artista independente, eu sempre fico cansada dessa questão de ficar correndo atrás da grana, sabe? Parece que a gente nunca tem uma segurança financeira. Quando parece que tá o momento tudo bem, nossa, eu tô conseguindo pagar meu aluguel, tô conseguindo ajudar minha família. Porque é isso, né? Pessoas pretas, quando ascendem, economicamente falando, não ascendem sozinha, né? Tem toda uma geração de pessoas da família para poder auxiliar e ajudar. Então é diferente de uma pessoa criadora de conteúdo, não negra, que ganha, sei lá, X valor, só que a mãe dela, os pais têm casa própria, as irmãs também fazem universidade, têm grana. Ou não falo nem de gente rica, né? Falo que tem o mínimo ali para sobreviver. Então é diferente. No meu caso, não. No meu caso, eu fui a primeira a conseguir ingressar na universidade. Eu fui também a última a ser trabalhadora doméstica.
doméstica. Então tem uma série de questões familiares que me faz trabalhar pra caramba, porque o dinheiro nunca é só pra mim. Por mais que eu seja uma mulher solteira, sem filhos, morando sozinha, sempre tem alguém que eu tenho que auxiliar. E aí com isso eu me vejo fazendo um monte de coisas. Então até algumas pessoas falam, nossa, mas você faz tudo isso? Eu falo, cara, eu faço tudo isso porque é uma forma de eu tentar sobreviver da arte no qual eu faço. Mas eu quero muito um dia que eu consiga viver. Parar de só sobreviver, eu só quero viver. E aí fica essa questão, a quantidade de trabalhos, assim. Então, assim, tô escrevendo um novo livro, mas aí também faço uma música, mas aí também crio conteúdo, porque se não vem dinheiro desse lugar, vem de outro, de outro. Então, muitas das vezes, essa procrastinação também vem de um lugar do cansaço, assim. Nossa, eu não vou fazer isso agora porque eu tô muito cansada. Então, lógico, não só jogando a culpa pro cansaço, tem vezes mesmo que eu sou taurina, né? Aí se a gente for na astrologia, falam que taurina é meio que preguiçoso. Putz, meu ascendente é touro, então já entendi tudo. Então, às vezes, eu deixo um pouquinho para depois, mas muitas das vezes é pelo cansaço mesmo, pelo acúmulo de funções. Não, e ao mesmo tempo que a gente está testando novas formas de trabalho, né? Por exemplo, agora teve um grande teste, né, da semana de 4 dias aqui no Brasil, né? A gente sabe que a realidade da população, como você falou, né, Preta, dessa experiência sendo empregada doméstica e tal, é trampar muito, cara. E um trabalho muito cansativo, não só para a cabeça, como para o corpo. E aí é isso, eu nem sei se dá para chamar de procrastinação você não querer fazer nada quando você chega em casa, sabe? Eu acho que é só atingir o limite, né? E fora que tem pessoas que ainda trabalham e estudam, né? Que eu já fui uma dessas de vivenciar isso, que aí... Nossa, aí é buraco é mais embaixo, sim, né? Sim. Eu também não acho ser justo chamar de procrastinação o cansaço, né? Porque não é assim. Eu acho que a procrastinação tem a ver com aquilo que você realmente evita fazer, porque você não quer entrar em contato com aquilo. Aquilo tem uma conexão com uma emoção negativa e porque é negativo você se afasta. Outra coisa é quando você, na verdade, vamos manter a palavra procrastinar, ou evitar, ou enrolar, né? Demorar para fazer alguma coisa, porque, na verdade, você está extremamente cansado, cansada, né? E aí, a gente, às vezes, começa a perceber, inclusive, uma dimensão que vai se aproximar de uma depressão. Eu tô triste. Eu tô ralando pra caramba e não consigo ver como é que eu saio dessa, o que mais eu faço, né? Ou não é suficiente. Então, assim, quando a gente fala desse estado de esgotamento, de cansaço, com isso que a Preta fala, olha, né, eu tenho que fazer muita coisa, porque não sou só eu, né? Porque, na verdade, eu estou tentando quebrar, transformar toda uma família junto a partir do que eu consegui alcançar. E isso tem a ver com esse esforço muito grande. E aí, a gente, quando fala até de dopamina, de motivação, tem aquilo que eu falei que você vai ter como resposta quando você alcança, quando você deseja uma coisa e alcança aquela coisa, que é pontual, mas tem um nível que é básico. Né, tem um autor que descreve como se fosse a água de uma piscina, né? E se você pula muitas vezes na piscina, essa água vai transbordando, a piscina fica com menos água. Então, quando você se esforça muito, quando você está muito cansado, muito cansada, quando você está mal, né, está numa condição estressante, triste, desafiadora, por muito tempo principalmente, a tendência é que a gente tenha menos ânimo, que a gente diz, né? E aí você fala assim, poxa, mas é uma questão de força de vontade. Não é uma questão de força de vontade, porque o que traz essa força de vontade é essa disposição, que é inclusive bioquímica. E aí eu preciso, né, equilibrar. Então, quando você traz a semana de 4 dias, Nandara, o que a gente está tentando fazer? Criar uma relação com o trabalho que seja mais humanizada, que seja mais justa e que permita o descanso. Permita a gente ter na nossa rotina certas práticas e que todas as pessoas possam ter, que vão encher a piscina de volta. Então, quando você descansa, quando você se sente acolhido, quando você encontra o que te motiva, quando você tem espaço para se desenvolver, quando você encontra, né, um propósito, tudo isso ajuda a encher essa piscina de volta. Mas o básico também, se alimentar bem, dormir bem, né, ter contato com a luz do sol, fazer uma atividade física. Tudo que a gente escuta falar que todo mundo deveria fazer, mas nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue, né, nem todo mundo vai poder parar para fazer essas coisas, seria o ideal. Então, discutir, inclusive, como é que a gente trabalha, né, nessa relação de rotina de vida para garantir que todo mundo possa nutrir aí, né, encher essa piscina um pouquinho, é fundamental para que a gente possa ultrapassar certos limites que a gente enxerga e lidar com certas questões que a gente tem hoje na sociedade. Né?
Uhum. E eu acho, falando dessa parte de trabalho também, que o capitalismo ele se aproveitou muito desse discurso também, né? Tipo, de procrastinação, para inserir na nossa cabeça, às vezes, que preguiça é errado, né? Em qualquer momento, que descansar é errado. Pô, quantas vezes a gente já não sentiu culpa de estar um momentinho ali descansando e fazendo nada também. E aí, tipo, qualquer momento de descanso, de lazer, às vezes, parece que a gente tá procrastinando. Porque a gente sempre vai ter coisa pra fazer, né? Mas também é importante parar. Mas aí vem essa culpa que eu acho que todo mundo já sentiu de parar, né? Sim. Então, em 2016 foi o meu último ano lecionando, né? Eu me formei em História, dei aula durante 6 anos e tal. E aí, o primeiro ano, enquanto artista independente mesmo, né? Sem sair da CLT, foi um ano muito difícil. Que eu só consegui entender, para eu chegar ao entendimento, sei lá, só foi lá para 2017, 2018, que aí foi sem culpa, né? Graças à terapia e tal, que eu faço e tudo mais. Porque eu me via assim, eu falava, caraca, gente, tipo, e agora? Se a maioria dos meus eventos são final de semana, o que eu vou fazer de segunda a sexta? Aí começava, né, a acordar um pouco mais tarde, aí ia pra academia, voltava a fazer as coisas de casa, escrevia, criava algum conteúdo, mas eu ficava me sentindo culpada muitas das vezes. Que eu falava, caramba, mas as pessoas, esse horário que eu tô acordando, as pessoas estão já pensando na hora do almoço para trabalhar. E eu com esse tempo todo livre, né? E aí fui tendo esse entendimento de organizar melhor o meu tempo e entender que os meus horários eram outros. Enquanto a galera estava dormindo, eu estava acordada, escrevendo, cantando, viajando para trabalhar. E que aquilo também era trabalho, né? Então, até eu entender que a minha arte era também uma forma de trabalho e eu não precisava me sentir culpada por ter essa oportunidade de trabalhar com o que eu realmente gostava, foi todo esse tempo, assim, de construção. Mas a culpa, ela vinha muito grande, assim. De eu ficar, meu Deus, mas e agora? Eu não vou fazer nada? Não, e aí, às vezes, você arruma coisas pra fazer naquele Sim. tempo, sendo que você vai ter que trabalhar naquele outro tempo, onde uma Exato. CLT, por exemplo, estaria descansando, Sim. né? E aí, a real é que você não descansou em nenhum Não. momento, você não teve nenhum tempo de descanso. E ainda se culpou naquele tempo pensando, às vezes pensando isso mesmo, né? Tô procrastinando, mas não, você só tá descansando porque depois você vai trabalhar, né? E aí ficava com esse pensamento, né? Que é um pensamento muito ainda arcaico das pessoas mais velhas, algumas e tal. E que a gente vai reproduzindo isso, tipo, não tá fazendo nada, menina? Mas como assim não tá fazendo nada? Vai procurar o que fazer. Não pode ficar sem fazer nada. E aí era algo que eu falava muito nas redes sociais depois, quando eu tive o entendimento de falar, gente, ó, em pelo menos de uns 10 ou 15 minutos do dia, a gente tem que fazer o nadismo, que é fazer nada. Tentar esvaziar a mente, em algum momento que você consiga, ou dentro do banheiro, ou sentada, deitada, fecha os olhos, pelo menos 10, 15 minutos, porque isso muda, assim, a rotina. Sim, e eu gosto até das pessoas que falam que você tem que, às vezes, colocar isso na agenda ali, sabe? Reservar um tempo pra fazer isso. Porque é isso que eu falo, sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Se você pensar a fundo, vai ter alguma coisa que você vai precisar fazer e você pode considerar que você tá procrastinando naquele momento. Mas eu acho que se você reservar um tempo pra fazer isso, te ajuda a entender, tipo, não, isso aqui também é uma tarefa, sabe? Eu tenho outras coisas pra fazer, mas vai dar tempo e agora eu preciso descansar, né? O descanso é valioso. Não, é fundamental, né? Até porque a gente ativa circuitos diferentes no cérebro. O cérebro nunca para, né? Ele nunca está à toa. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Quando você não faz nada, do nada fala, pelo menos uns 15 minutos, você senta, você está no banho. Quer ver? A gente, quando deita no travesseiro para descansar, tem várias ideias. Vai tomar banho, tem várias ideias. Por quê? Porque é a hora que a gente deixa o cérebro em paz. E aí ele faz o trabalho dele, que é conectar coisas, que é criar. Então, a gente precisa desse espaço. Esse espaço do ócio criativo, ele é necessário para que a gente possa ativar outras circuitarias. A gente pode trabalhar melhor o autoconhecimento, a gente pode trabalhar melhor a empatia, a gente pode trabalhar melhor a introspecção, o processo criativo, porque a gente deixou essa atividade acontecer. A gente está sempre tentando resolver alguma coisa, a gente ativa o cérebro de outra maneira e eles se inibem. Então, quando eu estou o tempo todo tentando resolver uma coisa, eu não crio, eu não reflito. Eu não penso sobre quem eu sou. Coisas que são muito importantes que a gente faça.
fora o descanso. Então, procrastinação eu estou evitando alguma coisa ativamente. Eu faço qualquer coisa menos aquilo que, no fundo, eu não quero. Descansar é uma atividade necessária, mas é isso. Tem uma questão histórica, cultural, que a gente vai entender que não pode parar. Todo mundo tem que performar o tempo todo. Né? Lembro sempre quando eu estava no 2º grau, daquela máxima, né? O que você faz? Você está dormindo, tem uma criança no Japão estudando, né? Que é um massacre para os adolescentes, né? Os adolescentes fazendo vestibular. Para quê? Eu lembro disso até hoje. Falei, por que isso? Para que isso, né? E hoje eu entendi, não, mas é porque realmente, quando a gente está dormindo aqui, no Japão é de dia, eles estão estudando, faz sentido. Mas eu enxergava aquilo como assim, adolescentes japoneses jamais dormem. Eles só estudam. Então tem uma pressão da produtividade. Hoje eu escuto muito alguns clientes falarem, inclusive, da culpa pelo ócio. Que é isso, né? Se eu paro, aquilo me bate e a gente tem que aprender que não vai fazer. Agora eu não vou fazer. Agora eu vou passear. Agora eu vou descansar. Agora eu vou ler meu livro. Chega. Então, assim, como é que a gente organiza o tempo e cria esses limites, né? Eu aprendi uma máxima na terapia que eu ensino para todo mundo, tudo quanto é canto, que é a plaquinha do sim e não, né? Que você escreve de um lado a palavra sim no papel, do outro lado a palavra não. E você usa isso para responder as pessoas ou os convites ou as demandas, né? Então, cada vez que você fala sim para alguma coisa, o não fica escrito para você. Então, cada vez que você diz sim, tem um não. A questão é para quem que você diz sim, para quem que você diz não. Então, quando eu digo sim para mim, para o meu descanso, para o meu tempo em família, para o meu tempo de lazer, né, para o meu sono, quando eu garanto o tempo de qualidade de sono que para mim, né, cada um vai ter aí uma forma de lidar com esse sono, mas entendendo que o ideal é de 6 a 8 horas, a gente poder descansar, todo mundo, seria o ideal. Isso é dizer sim para mim. Eu vou dizer não para alguma coisa, eu vou dizer não para o trabalho, eu vou dizer não para as 1000 coisas que eu ainda não li, eu vou dizer não para a série que eu não terminei, né? Eu vou dizer não para uma série de outras coisas que aparecem, mas que eu preciso. E eu acho que a gente tem que entender que isso não é procrastinar. Procrastinar é o que eu faço com a identidade, né? Procrastinar é o que a Breta está fazendo lá com o passaporte. Procrastinar é quando não quero terminar um trabalho, ele é chato, ele é ruim, eu acho que ele é desnecessário, eu não quero refazer e acabo não fazendo. Eu acabo demorando muito e tendo que fazer correndo em cima da hora. Descansar, assim como a procrastinação tem a ver com uma resposta, que eu falei que tem a ver com um sistema de defesa, né? Se associa com essas emoções que a gente chama de negativas, mas lembrando que as emoções são sempre importantes para nós, o descanso, a restauração, a reflexão, ela vai colocar a gente em contato com uma dimensão emocional positiva, apetitiva, favorável à nossa sobrevivência. Então, do ponto de vista emocional, a gente está falando de coisas bem diferentes. E aí a gente fez um post também, há um tempo atrás, no The Summer Hunter, que a gente estava falando sobre a procrastinação produtiva, né? Que é um termo que surgiu aí faz um tempo, que basicamente consiste em, tipo assim, você tem uma grande tarefa para fazer, um projeto grande que você quer fazer, mas você está procrastinando ele, só que enquanto você está procrastinando ele, você não está fazendo nada. Você está fazendo pequenas outras tarefas que não são tão importantes, mas você está deixando aquela tarefa importante que você devia fazer para depois, mas ao mesmo tempo você está fazendo muita coisa. O que a gente estava falando, acho que a Ana pode explicar um pouco melhor também, que é perigoso, né? Porque diferente da procrastinação que você sente aquela, putz, não fiz nada, essa você fez muita coisa. Mas talvez você não tenha feito o que era para ser feito de importante. Como a Ana falou, talvez, do mestrado, né, Ana, que rolou ali de… Tipo, você vai fazendo várias outras coisas, mas aquela coisa maior… tem um exemplo muito grande que é, tipo, você tem que escrever realmente o seu TCC. Sim. Mas você fica lendo um monte de coisa e pensando, daqui a pouco eu começo a escrever meu TCC. Agora eu estou no período de pesquisa sobre o meu TCC. Só que o que acontece é que vai chegando a data e você tá lendo, porque é isso, né? Você tá procrastinando, mas de uma forma assim… mentindo pra você e pro seu cérebro de que você tá fazendo as coisas ali. Nossa, sou especialista nisso também. Porque essa é muito boa, porque ainda não vem esse sentimento de culpa muito. Porque você pensa assim, eu fiz muita coisa hoje, né? Tipo, eu fiz muita coisa. É que eu tava muito ocupada, eu não fiz porque não deu, né? A gente fala assim, eu não fiz porque não deu. Parece que a gente gosta de se auto-enganar também, né? Às vezes dá um prazerzinho também. Já me peguei nisso, assim. Acho que é o momento que eu tô. Que eu tô escrevendo um novo livro e…
Aí sabe quando você começa, mas não começa? E tipo, já era pra ter dado um grande passo, assim. Já era pra estar um pouco mais distante. Mas aí eu vou fazendo outras coisas, aí eu fico, nossa. E aí fico muito tempo na pesquisa, mas já tá tudo dado, né? A pesquisa já tá pronta ali. É só eu ler, entender e organizar as ideias. Mas aí fico nessa pendência, assim. Mas fico pensando também, Preta, se isso não tem um pouco a ver com o que a Ana falou dessa insegurança, sabe? Porque eu me pego muitas vezes assim, tipo, com medo de lançar alguma coisa e falhar, né? Porque a gente tem muito desse medo também do fracasso, de desistir no meio de uma coisa, que às vezes nem é ruim, você só percebeu que aquilo não era o caminho que você queria seguir e você quer ir por outro caminho. Você acha que essa insegurança também ajuda a aprender um pouco? Porque eu, assim, quando vou fazer um projeto que eu quero, que eu acho que vai dar certo, que eu acredito que… Mas aí vem essa insegurança de, putz, será? E aí, às vezes, eu procrastino por ela, sabe? Fico, não, daqui a pouco eu começo aqui, porque… sabe, tipo… Sim, sim. Olha, no meu caso, muitas das vezes é tipo, caramba, eu vou começar esse projeto e eu sei que vai dar certo. E aí vai tomar mais tempo ainda. Então, no meu caso, é sempre assim, sabe? Tipo, caramba, tive uma ideia. Não, eu sei que essa ideia vai dar certo. Não, vai fazer um boom. Só que assim, vai me tirar o tempo de fazer isso e aquilo, aí eu acabo procrastinando algo que eu já sei que eu sinto que vai dar certo, assim. E aí vai me ocupar mais. Então acontece. É aquele meme de, tipo, quando eu dou uma ideia no trabalho, eu aceito uma ideia, agora eu tenho que desenvolver a minha ideia. Tipo, meu Deus do céu, como assim? Sim. Não, mas tem a ver com a mesma lógica do celular, né? Que a gente troca aquilo que está lá na frente pelo que está aqui, né? E aí, essa coisa dessa procrastinação ativa, né? Eu faço rainha também. Nossa, eu arrumo o armário inteiro para não ter que resolver uma coisa que eu não quero, assim. Eu adoro arrumar um armário. Então, quando eu vejo, eu tô aqui separando roupa. E por que você está fazendo isso, cara? Porque é muito mais interessante, né? É uma forma de fugir daquilo que eu não consigo fazer ou que eu não quero fazer. Mas quando a gente fala de projetos grandes, é que para a gente é muito difícil estimar o esforço. Então, a gente acha que é muito bom de planejamento, né? O ser humano acha que planeja super bem. Mas, na verdade, não. A gente falha bastante nesse planejamento. Então, quanto mais complexo, mais longo, né, maior é essa atividade que eu tenho para fazer, mais trabalhosa, digamos assim, mais tempo precisa e mais difícil é estimar o resultado. Então, eu vou trocando por essas coisas de recompensa rápida. Aí eu fico fazendo um monte de coisinha, e assim, nossa, que dia cheio. Depois eu faço esse que dá muito trabalho. Passaram-se 5 anos, não acabamos o livro, né? Então, tem isso. Tanto que uma das dicas para você driblar a procrastinação, uma é você buscar alguma coisa que se conecte com aquilo que te motiva agora, assim. Eu vou fazer uma coisa que é difícil, é chata, não quero, mas quando eu terminar, eu vou me dar um presente. Então, quando eu terminar, eu vou tomar um banho bem tranquilo. Ou eu vou fazer isso comendo um bolo, que já que é chato pra caramba, eu não quero fazer, o bolo me traz alegria, né? Nossa, ou eu vou pegar alguém para fazer comigo, né? Então, vamos embora aqui, eu e você, que aí a gente se apoia. São estratégias de trazer motivação. E a outra para trazer esse planejamento é o que, ao invés de pensar, eu tenho que escrever um livro, né? Eu vou estudar 2 artigos. Eu vou escrever 1.500 palavras. Todo dia. 1.500 palavras. Bom ou ruim? Valeu ou não valeu? Eu vou escrever 1.500 palavras todo dia. Isso vai trazendo pequenas metas. E essas pequenas metas permitem você celebrar as pequenas vitórias, que a gente fala tanto de formação de hábito, né? Poxa, então eu vou me dar um parabéns aqui, vou sair, vou fazer uma coisa maneira, vou fazer uma coisa que eu gosto, porque eu escrevi 1.500 palavras hoje do meu livro, amanhã tem mais, entendeu? Então, nossa, isso é muito legal. Bacana. Gente, porque eu acho que isso vai funcionar bem. Vamos lá. Eu acho que vai funcionar, porque eu tenho isso também, eu acho que você também pretende, tipo, querer dar um check ali naquele final, né? Porque isso dá um super prazer pra gente, né? De tipo, só que você não vai conseguir dar um check ali amanhã e escrever um livro. Isso. Mas você vai conseguir dar um check em arrumar o armário, como a Ana falou. Então você vai arrumar o armário porque você vai dar aquele check. Mas se você dividir em várias coisinhas ali, você vai conseguir dar pequenos checks, né? De tipo, hoje eu… É isso, escrevi uma página que seja do meu livro, né? E já fez diferença. Nossa, gostei muito dessa parte. Vamos lá, Preta, depois você me manda uma mensagem, assim, funciona. Com certeza. Tipo, tem que fazer aquilo. Não, depois que eu fizer, eu vou comprar uma lace nova. Pronto, exatamente. E você pode ver, assim, o ideal é que a gente pense em tarefas que a gente consegue realmente entregar todo dia. Um pouquinho, porque aí naquele dia você cumpriu. Então, às vezes eu quebro e falo, não, 2 horinhas, só 2 horinhas fazendo isso aqui,
Pronto, fiz. Sobrevivi essas 2 horas. Amanhã tem mais. A gente vai andando no sentido do que a gente precisa, né? A gente aproxima o ganho. Agora, fiquei pensando aqui, será que a procrastinação, dá pra dizer que a procrastinação tem um benefício, assim? Que ela não é de todo mal? Porque eu fiquei pensando, por exemplo, sei lá, como às vezes você precisa de um tempo pra maturar uma ideia e a ideia sair melhor. Ou, sei lá, você briga com alguém, tá no calor do momento ali. E às vezes você esperar um tempo pra conversar com aquela pessoa, procrastinar um pouco ali, entre aspas. Não é que você tá só procrastinando, mas você tá pensando no que aquilo te fez sentir, no que aquilo aconteceu, pra você entender melhor, assim. Acho que a Ana falou disso de autoconhecimento, né? De ter a ver com autoconhecimento também. Fiquei pensando nisso. Olha, nesses 2 exemplos que você trouxe, acho que é isso, né? Porque eu sou uma pessoa muito impulsiva também. E aí é difícil, tipo, sou impulsiva e muitas das vezes vem ansiedade, aí quando vai ver, já falou. Já foi. Principalmente nas redes sociais, assim, eu tenho tentado tomar esse cuidado, porque às vezes eu faço uma live, minhas lives têm muito alcance, e aí eu jogo as ideias que eu nem fiz ainda na live. Aí depois passa umas 3 semanas, outra criadora de conteúdo, outro cara, outra pessoa tá lá realizando da forma que eu falei. Porque, tipo, eu penso e falo. Então eu tô tentando ter o máximo de cuidado, assim, de pensar e guardar um pouco para depois ir maturando a ideia de fazer. Então, acho que nesse sentido é válido. Nossa, mas é muito difícil mesmo. Eu, como pessoa ansiosa também, é isso. A gente fica querendo resolver tudo nesse segundo. Porque é isso que você falou também. Vai ocupando um espaço da nossa cabeça muito grande. Que vai travando a gente de fazer as outras coisas que a gente precisa fazer, né? Não sei se você sente assim também, mas eu me sinto muito assim. Sim, aí é uma forma de liberar espaço no HD, né? Exato! Mas aí eu vou dar outra dica, então. Não fala na live, escreve. Arruma um caderno, escreve as ideias. Eu mando áudio pra mim. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp que é você com você mesmo? Sim. Eu mando vários áudios. Às vezes eu nem volto, mas estão lá. Minhas ideias estão lá. Porque é isso, a gente tem que liberar esse HD. E a gente vive nessa dinâmica muito tempestiva, né? Tudo pra ontem, tudo muito rápido. Isso conduz a gente numa conduta ansiosa. Não é todo mundo ansioso, né? Não é todo mundo que precisa de um tratamento para ansiedade, digamos assim. Mas a gente vive nessa dinâmica muito ansiosa e muito impulsiva e não dá tempo de maturar, né? Não dá tempo de pensar. Eu acho que assim, as emoções, como eu falei no início, elas servem para conduzir o nosso comportamento da melhor maneira possível. Então, elas significam algo. Se você está receoso, receosa, está procrastinando, está evitando, você sente que tem um comportamento que ele é reticente, né? Você está um pouco assim, vou, não vou, vou, não vou. Significa algo. Então, vale a pena tomar um tempinho para pensar e refletir, né? Por que eu me sinto assim? Ou por que eu agi assim? E uma prática que a gente sempre recomenda em inteligência emocional realmente é escrever, né? O que aconteceu, como você se sentiu quando isso aconteceu e o que significa isso. E o que você faria diferente. Então, às vezes, a gente não pode voltar atrás, né? Claro, se é uma questão relacionada a alguém, sempre vale a pena voltar, conversar, tentar entender, tentar explicar como é que você se sentiu. Acho que faz parte do nosso amadurecimento. Mas a gente elaborar e falar assim, poxa, como é que eu posso ser menos impulsiva? Então, assim, falei na live agora, todo mundo está imitando o que eu falei. Na próxima vez, como é que eu faço, né? E eu acho que está tudo bem compartilhar ideias, está tudo bem a gente aprender um com o outro. Mas é claro que é frustrante quando você tem uma proposta e alguém segue a sua proposta, nem você deu conta ainda de fazer, né? Então, acho que tem coisas que vale a pena a gente maturar para sair de uma forma mais adequada, mais harmônica, mais do jeito que eu queria, já um pouquinho mais maduro. Eu acho que nem ficar em busca da perfeição, porque a perfeição também gera procrastinação, né? Uma autocrítica excessiva, a busca pela perfeição. Na verdade, o perfeccionismo é um dos deflagradores da procrastinação. Então, eu sou tão crítica, que na verdade eu não faço nada, né? No fundo, eu tô morrendo de medo de ser criticada, eu tô morrendo de medo de ser julgada, e para não ser julgada eu não me exponho. Se não é para ser perfeito, eu nem faço, e não existe, né? Não existe o perfeito. Então, como é que eu amadureço o suficiente para me sentir confortável, mas que a gente possa criar ambientes também que as pessoas ficam à vontade para se expor, né? A gente fala tanto hoje de vulnerabilidade, de abertura ao erro, que é o que a gente precisa, né, para o mundo que a gente vive, né? Mais flexibilidade, mais acolhimento, menos crítica, mais diversidade. Então, isso tudo passa por ficar nesse meio de caminho. Nem sair correndo de qualquer jeito para fazer qualquer coisa, nem também buscar um mundo ideal que a gente não vai atingir. E você falou
Preta, é muito bom isso que a Ana falou, porque você falou disso, né, de ser uma pessoa preta, e eu sinto muito, a Monique Evely, quando veio aqui, falou disso, né, da excelência preta, de tipo, a gente achar que tem que fazer 5, 10 vezes mais para ser reconhecido. E aí, às vezes, a gente faz uma coisa muito boa, mas a gente sente isso, né, não tá perfeito ainda, não tá perfeito. E a gente vai procrastinando aquela coisa. Eu acho que a maioria das pessoas pretas sentem isso, assim, de ficar procrastinando algo por pensar que não tá perfeito ainda, não tá incrível, não tá no nível que eu tenho que entregar. E aí é isso, né? Você, às vezes não vai entregando aquilo, vai prolongando. Na incansável busca da perfeição também, né? Porque é bem essa questão mesmo. A gente cria algo e fala, nossa, não tá tão legal. Porque muitas das vezes também, coisas que a gente cria e entrega, sempre tem um outro olhar crítico, né? Diferenciado, que aí tem todas as nuances do racismo estrutural e tudo mais. Então, sempre as críticas são mais severas. E aí, pra gente poder, por exemplo, no meu ramo, criadora de conteúdo, até para criar conteúdos para as marcas, eu fico vendo algumas criadoras de conteúdo entregando umas publicidades que eu falo, caramba, gente, se eu fizesse isso, nunca seria aprovado. Tipo, aqui é o produto, esse produto é bom, use esse produto. Tipo, a pessoa com o celular tremendo, assim, não colocou no tripé, não pensou na cor da roupa para dialogar com o produto, não pensou no cenário, não pensou em nada e foi aprovado. E aí, muitas das vezes a gente gasta uma grana pensando em cenário, look, maquiagem, muitas das vezes sozinha, sozinha pensando na luz, sozinha gravando, coloca um espelho na frente da câmera para poder ver ali se o enquadramento tá bom. E aí você entrega a campanha e fala, ai, não tá legal, tá faltando isso, isso e aquilo. E aí você acaba procrastinando, assim, sabe? Demorando para fazer algo, porque sabe que vai e volta, e sempre nessa questão da excelência, né? O que outras pessoas fazem de uma forma mega tranquila, sem pretensão, sem precisar de muita coisa. Nós, quando somos contratados, a gente quer entregar o melhor trabalho, porque aquela pode ser a primeira e a única ou a última oportunidade, sabe? Sim, muito real. Agora, Ana, a gente até falou aqui, né, que a procrastinação é algo normal, todo mundo passa por isso, e é legal humanizar que todo mundo tá nesse mesmo lugar ali. Mas, assim, existem alguns sinais vermelhos de quando isso vira um problema, sabe? Assim, de quando a gente tem que começar a prestar atenção nisso e olhar para essa questão, porque é isso que a gente falou, né? Virou uma procrastinação crônica ali, que tá excessiva, tá prejudicando. Sim, tem algumas pessoas que vão lidar com isso com uma frequência muito maior ou com uma intensidade muito maior. Então, acaba que a gente percebe como comportamento onde a pessoa não consegue avançar, ela não consegue seguir adiante com a própria vida, né? Então, ela acaba deixando para depois tudo, né? Ou não tentando muita coisa, né? Sempre com muito medo, muita reticência, muita crítica. Então, isso tudo acaba se tornando um problema, porque a pessoa não se desenvolve, ela não consegue crescer, né? Seja estudando, seja como profissional, ela não consegue cuidar de si também. Então, a gente falou aqui, as pessoas procrastinam, né? Ir no médico, procrastinam, às vezes porque morre de medo. E se eu for no médico e descobrir que o que eu tenho é grave, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, esse medo sendo aí um deflagrador da procrastinação. Só que nisso você nunca vai no médico. Nisso passaram-se 5 anos, 10 anos, e eu nunca fiz um exame. Eu nunca fui no dentista, né? Então, na verdade, quando a gente começa a perceber que isso impacta, isso limita a vida da pessoa, isso é algo a ser atendido clinicamente, né? E não sou eu como neurocientista, mas é um psiquiatra, é um psicólogo que vai fazer o acompanhamento, né? É uma profissional de saúde que vai fazer esse acompanhamento e que vai ajudar essa pessoa a entender o que está por trás. Existe uma depressão, então essa pessoa está, de fato, deprimida, né? Tem um diagnóstico de depressão que precisa de um tratamento, precisa de um tratamento farmacológico, precisa de um tratamento psicológico, para a gente conseguir fazer com que essa pessoa possa ter uma vida plena, né? Possa ter qualidade de vida, que a gente fala. A grande questão ligada à saúde mental tem a ver com a funcionalidade, né? Você se sente bem, você tem autonomia, você consegue ter autonomia nas diferentes áreas da sua vida, ótimo, porque não existe perfeição, né? E cada um vai ter aí um conjunto de desafios ao longo da sua trajetória para lidar. Então, entendendo que o grande objetivo é que a pessoa consiga ter qualidade de vida, consiga investir, né, na sua carreira, na sua trajetória, consiga ter motivação. Esse é o grande objetivo desse tipo de acompanhamento. Então, vale a pena, assim, entendendo que a procrastinação é normal, todos procrastinamos algumas coisas, né? A gente entende por que isso acontece. Se isso começa a prejudicar a sua vida,
se isso começa a interromper alguma área de desenvolvimento sua, e isso é uma coisa que vale a pena você buscar um apoio aí psicológico ou clínico. Sim, muito bom. O que me ajuda normalmente assim, a perceber se eu tô procrastinando muito, é entender. Porque é isso que a Preta falou, eu sou essa pessoa também. No trabalho ali e tal, eu sempre vou entregar. E aí eu começar a pensar se eu tô ficando sem tempo no meu dia e eu tô só trabalhando, sabe? Assim, então, como que eu tô sem tempo pra ir na academia? Se eu tô sem tempo pra, sei lá, ver meus amigos, pra sair com eles. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que tá tomando muito tempo e eu, sabe, tô usando o tempo do meu dia só pra isso e não tá dando tempo de ter qualidade de vida mesmo, né? Como a Ana falou. Agora, a gente já falou de vários métodos aqui, pequenos métodos ali, né, pra fazer com que essa procrastinação não aconteça a todo momento, mas queria saber se vocês têm mais algum pra gente finalizar o nosso papo aqui, uma dica. Nem que seja, tipo, acolhe também os momentos de procrastinação, não se culpe tanto para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que como a Ana falou, né? A gente tem que estar sempre de vigia, assim, né? Vigilante sobre a nossa vida, as nossas condutas. Então, se chegar a um ponto de que você tá perdendo dinheiro, tá perdendo oportunidade, aí, minha irmã, aí, meu irmão, é melhor prestar atenção, porque a gente, né, precisa de grana para sobreviver. Então, esse tem sido o meu termômetro, assim, sabe? E é isso, já tem um tempo mesmo que eu pratico essa questão do autocuidado, sair com as minhas amigas, ter um tempo de qualidade com a minha família. É tão importante quanto eu sair para ganhar dinheiro, assim, sabe? Do mesmo nível. Então, não abro mão. Dentro da minha agenda tem os meus momentos. Não, ó, isso eu não vou poder, porque eu já falei pro meu pai que eu ia levar ele lá pro baile da Chic Show, como levei lá em Santos para se divertir. Não vai dar para trabalhar nesse momento, sabe? Então, ir entendendo, assim. E aí, por outro lado, não ir se cobrando, não se cobrar tanto quando você estiver descansando. Porque é importante a gente descansar. Até pelo fato que se a gente não descansar, a nossa máquina, que é o nosso corpo, vai falhar em algum momento, aí não vai ter grana, não vai ter família, não vai ter nada, entendeu? Porque aí é só você com a sua saúde. Se você não tem saúde, você não consegue dar conta das outras inúmeras tarefas que temos. Então, acho que é sempre colocar na balança, né? Ficar vigilante com a sua vida, tirar esse momento aí para olhar. Nossa, como que eu tô conduzindo a minha vida? O que tá sendo prioridade nesse momento? E o que não é prioridade? E das coisas chatas, né? Ai, é chato, é burocrático, mas eu preciso fazer. Então, vamos colocar como prioridade. Vamos reorganizar a agenda das coisas que eu tenho que fazer e utilizar. Ai, Ana, eu amei essa conversa, porque agora, lógico que eu não vou usar isso como desculpa para sair, né? Comprando as coisas, mas vou sempre me dar um agradinho de taurina, uma tortinha de morango, quando eu fizer alguma coisa. Não, e eu fiquei pensando agora também de conversar sobre isso, né? Porque às vezes conversar te lembra de que, por exemplo, eu preciso marcar meu check-up geral. Bora, e talvez vou te cobrar, talvez hoje, quando eu chegar em casa, eu vou tirar um tempo do meu dia, porque tem um tempo normalmente, né? Claro, tirando algumas pessoas que não têm mesmo, e a rotina é muito difícil, e realmente tem várias pessoas com essa situação, né? Principalmente no Brasil, um país tão desigual. Mas normalmente dá para tirar um tempinho ali e fazer aquilo. E às vezes conversando te dá a noção de que você precisa fazer isso, compartilhando com outras pessoas. E você vai fazer, né? É isso mesmo. E é bom compartilhar com outras pessoas, porque aí vai ter alguém para cobrar também você, né? Exatamente. Como fala vai ter pra aquela eu amiga agora cobrar falando, você. e aí, isso gata? mesmo. E aí, eu vou falar. E aí, Preta? O passaporte. Marcou, foi lá online, marcou o horário. Muito bom. Não, mas é isso, e aí, né? Ana, tirou o RG? O RG da criança. A gente vai estar aqui agora. Gente, eu sou tão terrível que eu colo coisas assim, ó. Não, eu falei, isso aqui. Aí fica aqui colado. Daqui a pouco eu mudo o post-it, o gato rouba o papel. É uma loucura aqui em casa. Mas assim, eu tenho tentado, para as coisas que são mais difíceis para mim, encontrar um objetivo de médio e longo prazo, que é uma outra forma de ganhar motivação. Assim, mas, cara, lá no futuro isso é importante por quê? Então, assim, às vezes eu não quero, eu não gosto. Primeiro eu tento sempre achar, minha primeira camada é, de algum jeito eu vou gostar. Então, deixa eu ver. Levando alguém, né? Ou me dando uma recompensa, a tortinha de morango, um chá, vamos lá. Alguma coisa para valer a pena esse esforço maiorzinho agora. Eu quebro as atividades todas, ainda mais as maiores, eu tento me planejar para isso.
mas eu tento me conectar com uma visão um pouquinho mais longa. Então, assim, passar por isso vai ser importante por quê? Porque às vezes, assim, agora não é bom, mas lá no futuro vai valer a pena, né? Então, como é que eu me conecto com esse futuro? Tem várias, você pode escrever sobre isso, você pode mentalizar, você pode desenhar, você pode fazer, né, uma imagem desse futuro. E olha, não precisa ser exatamente o que você imaginou, mas é para lá que a gente vai, né? Então, para mim, na minha trajetória, foi um aprendizado muito grande, né? Parar de procrastinar o meu tempo pessoal, a minha relação com a família e com os amigos, para priorizar trabalho também, né? Então, eu consegui, hoje eu entendo que eu tenho mais equilíbrio de vida, mas porque era importante para mim, lá no futuro, ser uma pessoa que conviveu com a família, que conviveu, né, com os amigos. Eu não quero ser bem-sucedida daqui a 20 anos, né, ter juntado bastante dinheiro, para vamos priorizar o dinheiro, mas não ter convivido com ninguém. Imagina, minha filha cresceu e eu nem vi a criança crescer. Não era o que eu queria. Então, essa é uma visão de futuro. Agora, minha visão de futuro significa ser capaz de viajar com a minha malinha com 70 anos. Então, eu estou com o quadro aqui da musculação para ver se eu me convenço disso. Boa. Porque eu quero viajar. Então, esse é um exercício. E ter flexibilidade. Porque é o que vocês falaram também. Tem hora que eu só não estou afim. Eu não quero. E quando eu não quero fazer, não estou afim, eu vou demorar 3 vezes mais para fazer. Então, eu prefiro não fazer. E aí eu troco a minha agenda comigo mesma. Assim, não, então hoje não rolou essa tarefa, vou jogar para quinta e vou tentar adiantar uma outra coisa que de repente eu estou mais animada, né? Ou eu vou dar um tempo, vou aceitar que hoje não vai ser um dia produtivo, não vou entregar as metas, e aí eu compenso um outro dia. Então, a flexibilidade do trabalho é uma vantagem para a gente poder lidar melhor com essas emoções também. Tem sido as minhas estratégias. Volto para contar se a criança tem identidade e se eu estou fazendo musculação. Não, mas são ótimas, adorei. Bom, agora a gente vai para a nossa pergunta sobre o verão e sobre todo esse estilo de vida que a gente gosta aqui, que encerra todos os episódios do Desenrola. E aí a de hoje é fazer trilha para chegar numa praia ou numa paisagem incrível. Credo ou que delícia? Vocês curtem ou vocês preferem aquela praia ali, ó, que faça acesso, tranquilo, ou aquela trilha que precisa chegar para um lugar inóspito, lindo? O que é o melhor para vocês? Nossa, eu prefiro a praia acessível. Que seja tão bonita quanto qual aquela da trilha escondidinha, entendeu? Mas eu quero chegar, já tem areia, já tem uma estruturinha, que eu gosto de comer, gente. Tem umas barracas, igual as praias lá de Salvador, que eu curto. Muito bom. Eu gosto de trilha. Eu gosto, mas eu sou o nível fácil, sabe aquela coisa? Exato, eu também. Eu gosto, mas nível fácil. Meio de caminho, assim, né? Mas eu gosto muito de ficar em contato com a natureza. Eu gosto da caminhada, mas assim, sem pressa, tá? Uma vez eu viajei pra Chapada com uns amigos, Chapada do Veadeiro. E tinha uns amigos que fizeram o parque todo em um dia. Eu falei, gente, pra que isso? Desespero. E não, vamos aqui no que dá, vamos nos mais fáceis. Mas eu gosto da conquista lá no final, né? Eu gosto de conhecer lugares diferentes. Mas eu gosto da estrutura também, tá? Então, assim, quando é muito ermo, muito difícil, eu vou assim, gente, agora chega, vamos voltar, menos natureza. Chega de perrengue. Chega de perrengue. Mas eu gosto das histórias. Um shopping, né? É, tem umas praias, né, no Nordeste que parece um shopping, que aí também… Não, aí não. Mas uma estruturinha básica. E se a trilha também for tranquilinha, já… organizadinho o caminho. Sem se perder no meio da mata, tudo bem. Assim, se precisar de um socorro, é fácil de chegar, entendeu? Básico. Muito bom. Preta, Ana, queria agradecer demais pelo papo. Foi muito bom, obrigada. Poxa, eu que agradeço, gostei muito. E sair daqui com várias tarefas para procrastinar menos, não me culpar tanto e ainda me dar uns agradinhos quando eu conseguir executar minhas tarefas. Muito bom, Dandara, super obrigada. Foi um prazer participar, o papo foi ótimo. Também poder estar aqui com a Preta, falei, né? Me senti muito privilegiada, muito sortuda de participar do podcast, né, com a companhia dela, né? E acho que é bom a gente poder conversar de forma acessível, leve, e eu acho que é isso, de normalizar a vida, né? Senão a gente se julga muito, se culpa muito e torna mais difícil ainda o que a gente busca, né? Que é ter um pouquinho mais de qualidade de vida para todo mundo. Boa, exato, perfeito. Muito bom. Bom, espero que você que está aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita. Se der ali para dar 5 estrelas pro podcast, avalia lá com 5 estrelas. Conheça mais o trabalho da Preta também, da Ana, que são incríveis. E é isso. Até o próximo episódio.